Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Júlio, acordei com esse testemunho aí. Os testemunhos são coisas que o diabo não deixa as pessoas ouvirem, perceberam? Quando se fala testemunho, não dá visualizações, as pessoas não gostam, porque Satanás não quer que a glória de Deus seja manifestada. Acompanhe aí esses 20 e poucos minutos que vai ser eficaz para a tua vida. O tempo de Deus, como ele age, esse testemunho brilhante, onde a irmã, uma católica, se converteu a Jesus, era 20 mil reais, a católica ia pagar, não tinha dinheiro para pagar a cirurgia, e Jesus, o médico dos médicos, operou. Acompanhe comigo esse lindo e glorificado testemunho, glorificado seja o nome do Senhor por ele. Deus é fiel, irmãos. Jesus é maravilhoso. Ainda continua fazendo milagres. Dá uma olhadinha aí e sinta a presença de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãos, as irmãs e os irmãos do canal. Meu nome é Jéssica, tenho 21 anos e eu vim aqui contar meu testemunho. Eu vou começar vou começar do princípio para vocês entenderem um pouquinho. Vou tentar resumir para vocês o que estava acontecendo. Em dezembro de 2016, né, eu estava na casa da minha avó e eu comecei a sentir meu coração acelerar muito, meus irmãos, mas assim, acelerar do nada, sem fazer esforço, sem estar correndo, sem nada. Eu estava sentada e eu sentia meu coração acelerar, ou muitas vezes eu sentia meu coração bater descompassado, ou tipo que meu coração, tinha horas que, meus irmãos, tinha hora que meu coração parava e parece que parava e voltava a bater de novo. E isso tava ficando muito preocupada com isso. E eu até comentei com meu marido que eu tava sentindo, ele, né, pensou que não era nada. Eu também tinha hora que ficava pensando, não sei, isso não é nada, né? Pensava que era, sei lá, uma ansiedade, alguma coisa, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu pensava, tinha hora que eu pensava que não era nada, que era ansiedade. Só que aí, passou o tempo, meus irmãos, eu vi que o tempo tava só piorando e eu não tinha nem ido no médico. Eu vi que tava piorando, piorando. E eu fiquei mais ou menos, antes de ir pro médico, eu fiquei sentindo isso mais ou menos uns 4 meses antes de eu ir no médico. E nesses 4 meses, meus irmãos, foi muito difícil porque eu não tava me alimentando direito. Eu não tava me alimentando, eu não tava comendo, eu não tava dormindo. Eu ficava só, não tava conseguindo fazer nada. Ficava só deitado na cama, triste, só chorava. Só Deus sabe o que eu passei. Não tava comendo, não tava dormindo. Não fazia nada, ficava só deitada na cama. Só chorava. Eu já tava começando, meus irmãos, a entrar em depressão. Porque eu só pensava o pior. Eu só pensava no meu filho. Pensava que eu ia morrer. Que eu não ia, que meu filho ia ficar sem mãe. Eu só pensava coisa ruim, meus irmãos. E nesse tempo, só Deus sabe o que eu passei. E até então, o tempo tava piorando, meus irmãos. Eu decidi ir no médico, né? E a médica me passou, fui na cardiologista, a médica me passou os exames para fazer. Eletrocardiograma, me passou um Holter 24 horas para me fazer.
E ela pediu pra mim fazer e depois que eu fizesse, levasse pra mostrar pra ela, pra ver o que tinha. E então eu fiz os exames, marquei o médico de novo e levei a ele e mostrei a ela, meus irmãos. E no exame que eu fiz, o outro 24 horas, constatou, meus irmãos, que eu tinha actopia atrial, que é mais conhecida como arritmia cardíaca. Só que a minha tem vários tipos de arritmia. E a minha, ela falou que era arritmia benigna, meus irmãos. Que assim, não era tão grave quanto as outras, mas também, né, não era uma coisa assim simples, né? E ela falou comigo que eu teria que tomar remédio para mim não poder, né, ficar sentindo, né, o coração acelerar, essas coisas que eu tava sentindo, que eu ia ter que tomar remédio. E ela falou que eu não podia comer. Tinha alguns alimentos que eu não podia comer, meus irmãos, como eu não podia tomar café, eu não podia comer chocolate, eu não podia comer coisa quente, não podia tomar chá, não podia tomar Coca-Cola. Tinha vários alimentos, meus irmãos, que eu não podia tomar, porque isso era tipo assim, coisa quente, coisa assim, energética que podia causar as coisas que eu tava sentindo, que isso ajudava, né? Ajudava os meus sintomas, né? Vinha a reagir àqueles sintomas que eu sentia. E eu perguntei a ela até quando eu ia ter que tomar esses remédios, meus irmãos. E ela falou que enquanto eu tivesse essa arritmia, eu ia ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida. E ela até me perguntou assim, você pretende ter filho? Você já tem filho? Eu falei, tenho. Mas ela perguntou, você pretende ter mais um filho? Eu falei, sim, pretendo. Porque, meus irmãos, meu sonho é ser mãe novamente, né? E eu falei com ela que eu pretendia sim ter outro filho. E ela falou assim comigo, você não vai poder engravidar de novo, você não vai poder ter outro filho. Enquanto você tiver essa doença, essa arritmia, você não vai poder ter outro filho. E eu perguntei ela o porquê, e ela falou que eu não podia, meus irmãos, ficar sem tomar o remédio para poder engravidar. Não podia engravidar tomando remédio, porque o remédio faz mal pro bebê e eu poderia perder o bebê, ou então o bebê poderia vir com problema, então não podia ter filho. E foi então que perguntei à médica, eu perguntei ela, e a arritmia tem cura? Ela pegou e me respondeu que tinha cura, tinha sim, mas era através de uma cirurgia mais nova que tem hoje em dia, que ela no caso é pela veia, ela não corta aqui, né? Ela não corta aqui, uma cirurgia pela veia. Aí ela falou que tinha sim, mas a cirurgia custava, meus irmãos, em torno de 20 mil reais. E eu falei com ela, mas eu não tenho esse dinheiro, eu não teria como conseguir. Não tinha esse dinheiro, não tinha como conseguir esse dinheiro. E eu fiquei desesperada, pensando que eu ia ter que tomar remédio pro resto da minha vida e não ia poder ter mais filho. E eu ficava pensando, e ela falou que era pra mim correr atrás pelo SUS, né? Procurar e ir pra poder me transferir pra Belo Horizonte, mas os irmãos sabem que
a saúde hoje em dia tá muito precária, a gente não consegue essa cirurgia pelo SUS, né? E eu fiquei, né, triste, né, meus irmãos, porque eu só de pensar que ia ter que viver com essa doença pro resto da vida, ia ter que tomar remédio pro resto da vida enquanto tivesse isso, e não ia poder ter mais filho, né? Então que de um tempo pra cá, né, eu fui tomando remédio e até que o remédio fez com que os sintomas melhorassem, né, meus irmãos? Mas eu não podia ficar sem tomar o remédio. Não podia, porque se eu ficasse sem tomar o remédio, os sintomas podiam vir à tona e a médica falou que se eu ficasse sem tomar o remédio, ela não podia garantir nada, não podia garantir que não ia acontecer nada comigo. Né? E esse tempo pra cá, né, eu vivi tomando remédio. Até que meu marido, meus irmãos, era católico, né? A gente converteu há pouco tempo, não tem muito tempo, há pouco tempo, né, a gente se converteu através do canal, né, do pastor Júlio, do canal da igreja, do canal da igreja Santidade e Arrependimento, esse canal. E, né, a gente se converteu através, vendo o pastor Júlio, né, as lives, aprendendo, vendo os cultos ao vivo. E tem o missionário Rony, meus irmãos, ele trabalha junto com meu marido, né? E ele queria muito que a gente fosse pra casa dele, meus irmãos, né? Ir lá visitar, passar o final de semana lá, e ele sempre cobrava isso da gente, que queria que a gente fosse lá, ele queria, né, que a gente fosse lá passar o final de semana com ele. E até então, meus irmãos, eu vinha antes disso, né, orando muito e pedindo a Deus me curar. Ficava falando, né, orava, pedia muito a Deus, pro Senhor, pra Jesus curar meus irmãos, que eu não tava aguentando mais ficar com essa enfermidade, com essa doença, né? Eu vinha sempre orando, buscando a Deus e pedindo a Ele pra me curar. E uma semana, mais ou menos, meus irmãos, uns dias antes da gente ir pra casa do missionário Rony, umas semanas antes, uns dias antes, meus irmãos, de ir pra casa dele, numa oração que teve, tava tendo uma live ao vivo que o pastor Júlio tava fazendo, né? E eu vendo ele fazendo a live e orando por revelação, né? Então, eu tava vendo esse vídeo. E depois disso que eu vi esse vídeo, eu orei, meus irmãos, pedi a Deus que falei, Senhor, o Senhor é Deus, e o Senhor sabe, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe a minha vontade. Falei, o Senhor é Deus. Falei, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. E eu sei que o pastor Júlio é um homem de Deus. E se ele é um homem de Deus, que eu sei que ele é um homem de Deus. E se ele é um homem de Deus, o Senhor vai me curar através dele. E meus irmãos, chegou o dia de eu ir pra casa do irmão Rony.
Eu, meu marido e meu filho, nós fomos, né? E eu nem esperava o que estava para acontecer, meus irmãos. E nós estávamos lá conversando, sentados, e ele falou assim, olha, eu vou ligar pro pastor Júlio. Vocês vão conhecer o pastor Júlio agora. Falei, glória a Deus. E ele ligou, meus irmãos. O missionário Rony é muito amigo do pastor Júlio. E ele ligou, meus irmãos, pro pastor Júlio através de chamada de vídeo de WhatsApp. E né, conversou e a gente, né, me apresentou meu marido e meu filho. E numa certa hora ele falou assim, Rony, como é que é o nome dessa moça aí? E eu falei meu nome e foi revelado, irmãos, que através do pastor Júlio, Jesus revelou que eu tava sentindo muita dor nas costas, muita dor de cabeça, tava sentindo meu corpo pesado e também que ele via eu tomando remédio antes de dormir. E esses remédios, meus irmãos, é o remédio que eu tomava para o coração, pela enfermidade que eu tinha. Eu tomava esse remédio de noite, antes de eu dormir, eu tomava. E foi revelado, Jesus revelou para o pastor Júlio que ele viu tomando remédio. E ele falou assim, filho, feche seus olhos que você vai ser... Feche seus olhos que você vai ser liberta agora. Eu fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, irmão, naquele momento, meu coração tava batendo tão forte, mas tão forte, como eu nunca tinha sentido antes. E eu fechei o olho e ele orou por mim. E depois da oração ele falou assim, filha, você está liberta, você está curada, você não vai precisar tomar remédio mais. Nossa! E falou, você está curada, você está liberta, você não vai precisar tomar remédio mais. E aqui, meus irmãos, nossa, só Deus sabe como eu fiquei alegre, como eu fiquei feliz. Eu agradeço muito a Deus por isso, por essa cura que tanto eu pedia. E eu sempre pedia, e eu achava que... Eu pedi até perdão, Deus, por isso, que eu pensava que ele não tava escutando a minha oração. Eu pedia e pensava, Deus, eu pensava que ele não tava escutando, não tava ouvindo minha oração, porque não tava, né, acontecendo nada. Mas eu falo, meus irmãos, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. É tudo no tempo dele. É tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E Jesus me curou na hora, no tempo dele. E eu agradeço muito a Deus por isso, meus irmãos. Nossa Senhora, agora só de saber que eu não vou precisar tomar remédio mais. Eu não vou precisar tomar remédio nunca mais. E agora eu posso realizar o meu sonho de ser mãe novamente, que eu tava pretendendo. Eu até falava com meu marido que nós tava planejando, né, de ter ter mais um filho. E eu ficava planejando, mas falava, amor, como é que nós fica planejando que vai ter outro filho, mas como é que a gente vai ter? Eu não posso ter, porque por causa da doença que eu tenho, e eu não posso parar de tomar um remédio. Eu ficava muito triste, meus irmãos. Mas agora eu choro. Eu choro de felicidade, meus irmãos, porque Jesus me curou através do pastor Júlio, como eu tinha
pedido, como eu tinha orado, te pedido na oração, ele me curou através do pastor Júlio. Eu tô muito feliz, meus irmãos, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora eu tô curada. Amém, meus irmãos? Nossa, tô muito feliz, graças a Deus. Jesus me curou. E, meus irmãos, eu tô aqui com um exame que eu fiz. E eu fiz outro. Eu fiz outro exame, né? Pra mim dar o testemunho e mostrar que eu não tenho mais nada, meus irmãos. E eu vou mostrar aqui. Eu não sei se vai dar pra ver, mas esse exame aqui, ó, meus irmãos. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. A data tá aqui, ó. Eu fiz ele dia 3/4 de... Dia 3/4 de 2017. Foi no ano passado, foi no mês de abril que eu fiz. E esse exame, meus irmãos, está constatando, ele constata que eu tenho arritmia com... Tá vendo? Ele tava constatando que eu tinha arritmia com a ectopia atrial. Tá vendo, meus irmãos? E agora, meus irmãos, eu fiz outro exame. Nossa, fiz outro exame pra dar o testemunho que eu não tenho mais nada, que eu fui curada. Ó, eu fiz ele no finalzinho desse mês que passou, ó. Fiz ele aqui, ó. Dia 26/4 de 2018. Foi mês passado, no finalzinho do mês passado, ó. Aqui tá a data, meus irmãos. E eu fiz ele para mostrar pros irmãos que eu fui curada. Em nome de Jesus, eu fui curada e não tenho mais nada, ó. Aqui, meus irmãos, ó. Tá vendo aqui, ó? A ausência de arritmias. Nossa, não dá nem para acreditar mesmo. Olha aqui como Deus é maravilhoso. Olha aqui, ó. A ausência de arritmia. Quer dizer para vocês, meus irmãos, que Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo, né? A gente tem que buscar ao Senhor e esperar que o tempo da gente, meus irmãos, o tempo nosso não é o tempo de Deus. Então, tem que buscar a Deus e esperar, né? Então, meus irmãos, esse foi meu testemunho, né? Esse foi meu testemunho, meus irmãos, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.